Vamos dar início à lição 4, Princípio da Igualdade e Conceitos de Geometria Espacial. Aqui nós temos dois assuntos distintos, né? Um que trata um pouco da álgebra e o outro de geometria, mas é a proposta de revisar esses conceitos dentro dessa lição. Então vamos lá. Primeiro, trabalhe concretamente o princípio da igualdade, mostrando para os alunos que igualdade é como se eu tivesse dois membros iguais, né? Que representam valores iguais. Pode associar isso a uma balança de pratos, porque ela fica em equilíbrio, né, com os pesos, quando os pesos têm o mesmo valor, né, a mesma medida. Então você pode fazer essa associação, relembrar isso com o sexto ano e lembrar que o equilíbrio ele vai remeter à equivalência. Então esse é um dos primeiros pontos, né, e conceitos para que o aluno lá na frente trabalhe equação. Ainda nessa lição, como eu falei, geometria, também nós vamos tratar geometria espacial, e é importante dar foco na classificação das figuras, né, como os poliedros, né, que tem as faces planas, e os corpos redondos, que têm partes arredondadas. Então, a ideia aqui é propor uma construção de poliedros com alguns materiais para que os alunos identifiquem elementos como faces, arestas e vértices. Aqui a nossa prática se chama Mistério da Balança. Então, o objetivo é compreender o princípio da igualdade de forma prática, né, e o que faz com que um lado, né, fique em equilíbrio em relação ao outro. Antes de falar dos materiais, vou chamar a atenção dessa imagem, né, porque aqui a gente vai sugerir que vocês usem balança, mas vocês também podem construir, né, essa balança com materiais descartáveis ali, que é uma garrafa PET com um pedaço de uma vareta ou um pedaço de madeira, né, menor, mais fino, que você pode passar pela garrafa PET, colocar ali dentro e pendurar dois copinhos descartáveis, pendurar isso com barbante e usar também tampinhas, né, para que seja esses elementos que a gente vai colocar em equilíbrio para o aluno ver durante a prática. Então essa é uma sugestão para além dos materiais que a gente vai colocar aqui como base para fazer essa prática. Então os materiais, balanças de prato, se você tiver, ou essa balança ali do lado que está sendo proposta. Blocos idênticos, que eu falo são blocos, pode ser cubos, pode ser caixinhas, né, simulando objetos que tenham massas distintas. Então, por exemplo, pode ser uma caixinha de fósforo, né, descartável ali, uma caixinha que possa representar o X, ou um outro cubinho, uma caixinha de uma outra coisa, pode ser de uma pasta de dente, por exemplo, para representar um peso Y, certo? É só lembrar que esses objetos precisam ser diferentes para mostrar que um é X e o outro é Y. E também nós vamos precisar de pesos que sejam conhecidos. Então aqui a sugestão, por exemplo, pacotes fechados de algum peso. Se tiver uma balança real de pratos, aquela balança mais antiga que suporta peso, é interessante trazer 1 quilo, né, de arroz ou de feijão, ou de algo que seja fácil, né, para encontrar e eles trazerem. Mas se for uma balança como essa que a gente sugeriu, é importante que os objetos sejam pequenos e com uma massa menor. Como fazer? Então a estação 1, a gente vai trabalhar com equilíbrio e comparação. Então você vai montar a balança, né, da forma como achar melhor, uma balança real ou uma balança descartável. Vai colocar ali, exemplo, né, por exemplo, sugestão, 2 blocos de X de um lado e outros blocos de Y, né, de um outro peso no outro, mas desde que coloque esses blocos de modo que eles fiquem em equilíbrio, que o peso seja o mesmo de um lado e do outro. O grupo ele vai escolher a massa de um único bloco X, né, explicando o raciocínio oralmente. Então, eles podem fazer como se fossem inventadas, né, essas massas para ele mostrar essa igualdade, ou ele pode também usar algo que tenha um peso específico, como eu falei com a balança real, dá para pegar pesos de 1 quilo ou um pouco mais para eles fazerem essa equivalência de forma mais real. Na estação 2, explorando o equilíbrio, a gente vai propor que os alunos retirem uma quantidade, um peso, né, massa de um lado da balança, para que eles vejam que ela vai entrar em desequilíbrio. E nesse momento eles devem verbalizar o que aconteceu, né, que houve um desequilíbrio, e é esse momento também que há a sua intervenção, né, de falar com eles que se eles tiram um peso, uma massa de um lado da balança, para que ela permaneça em equilíbrio de novo, ele deve retirar o mesmo peso do outro lado da balança. Então, esse é o primeiro princípio da igualdade que você vai estar trabalhando com o sexto ano, que vai ser muito importante para o próximo ano. A próxima atividade que nós vamos propor aqui, como eu disse que nós estamos trabalhando 2 temas aqui nessa lição, é geometria. Então, aqui a gente vai fazer com que o aluno reconheça, classifique e associe elementos dos poliedros e corpos redondos, como faces, vértices e arestas. Então, é o momento deles reconhecerem esses elementos,
fazendo uma prática ou construindo mesmo o seu próprio sólido geométrico. Então, por exemplo, os materiais que nós vamos precisar neste caso é um conjunto de sólidos geométricos, né, para que eles tenham como base, né, como construí-los. Então, é importante que tenha à disposição ou uma imagem ou objeto que lembre cubo, pirâmide, cilindro, esfera. É importante que eles tenham palitos de madeira ou canudos, massinha de modelar, para que eles façam a conexão depois desses palitos. Como que nós vamos fazer? Na estação 1 é a classificação dos sólidos. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é exibir ali, né, ou identificar nos sólidos quais são os elementos que eles têm, as características, né, fazer também a classificação deles, se eles são corpos redondos, se eles são poliedros, porque os corpos redondos, eles têm superfícies curvas, né, são superfícies que não são planas. Já os poliedros têm as superfícies planas, então é importante eles identificarem essas diferenças antes de começar a construção. Na estação 2, os elementos e a construção é agora que eles vão ver na prática como que funciona. Então, você vai pedir para os estudantes construírem os poliedros simples, por exemplo, um cubo primeiro. Eles vão usar os palitos e esses palitos vão representar as arestas dos sólidos geométricos. E a massinha vai conectar essas arestas para formar os vértices. Então, pela imagem anterior ali que nós mostramos, dá para perceber que há uma conexão entre as arestas com a massinha que esse aluno vai usar. Então, ele já vai conseguir identificar o que é uma aresta e o que é vértice a partir dessa construção. Então, no final, você vai pedir para que eles contem e registrem no caderno o número de vértices, faces, né, e arestas nessa construção. Eles conseguem identificar muito mais fácil dessa forma, e isso vai consolidar e dar um suporte para que eles consigam fazer as atividades, né, desta lição. Espero que vocês aproveitem.